Década após década, a juventude sempre foi uma força de ruptura, um motor de mudança. Juventude Arcaica. Um programa para os jovens de todas as idades. Olá, bom dia. Bom dia, Marco, bom dia. Bom dia, Alissa, bom dia, Arthur. É um prazer. E tudo Nosso bom? reencontro. Falando sobre a televisão, né? É uma influência que a televisão teve na vida de todos nós, né? Mas a televisão, adivinhe a primeira coisa que eu vi na televisão. Eu não faço ideia. Como um jogo de futebol. Na casa de um amigo. Eu devia ter uns 11 anos, 51, por aí. Nós não tínhamos ainda televisão. E esse casal amigo falou: vocês querem ir lá? Querem assistir um jogo lá para verem como é que é televisão? Eu lembro direitinho disso. E a nossa emoção de ir para lá. Eu lembro até que a dona da casa serviu suco de maracujá. Eu lembro até disso. Mas e aí foi uma coisa assim muito interessante, apesar de eu achar muito trabalhosa. Eles tinham de ligar uma coisa, ligar outra, pegar a antena, virar de um lado, virar do outro, ver como é que ficava melhor. Mas foi uma emoção inesquecível para mim. Agora, eu acho que ela já veio com uma vocação para a transmissão de espetáculos públicos, né? A televisão apareceu com esta proposta logo de cara, porque se viu logo de cara que isso seria possível, né? Seria possível e necessário e útil, porque até então a gente via futebol e outros esportes transmitidos pelo rádio, com uma interpretação do próprio locutor, né? Eu me lembro que eu ouvia muita narração de futebol em rádio, e você Geraldo sempre tinha... José de Almeida. Até bem antes dele, né? E você tinha uma noção de que, você tinha a impressão de que a bola o gol estava prestes a sair a todo instante, porque a narração era vibrante, era emocionante, né? E a televisão veio mostrar que não é bem assim, né? Mas a maior parte do jogo se dá no meio do campo, né? Ô, Marco, eu não sei se você passava por essas, mas eu tinha um menino, um moleque que ia lá ver às vezes com a gente, e ele gostava de tirar o som da televisão, botar o som do rádio, mas a gente não via nenhuma coerência, porque o locutor do rádio estava vibrando, e a bola ainda nem tinha entrado na grande área, nem nada. Era engraçado, às vezes, essa fusão que eles tentavam fazer do rádio mas não dava certo, né? Durante muito tempo, eu vi torcedores levarem radinho de pilha no campo e ouvir o jogo, a transmissão pelo rádio, enquanto viam o jogo acontecendo no estádio. Eu acho que até hoje, viu, Marco? Esse sistema multimídia, né, vamos chamar assim, ou multimeios, né? Meio improvisado, né? Interessante isso. Eu sinto muita saudade de ouvir futebol no rádio. Eu vejo muito agora na televisão, pay-per-view, tudo, né? Porque no rádio a gente tinha que imaginar o lance, era uma coisa tão poética, assim. Não sei se vocês concordam comigo, eu acho que no rádio rolava aquela coisa meio, assim, o lance no rádio e na televisão completamente diferente, né? Então eu vou fazer o mesmo rádio na TV e no rádio, o mesmo lance. No rádio é mais ou menos assim, vamos ver.
Lá vai Léo, número 10 na camisa, garotinho, bota a bola no chão, passou bem em cima da bola, agora ele faz o lançamento na ponta esquerda, matou a bola no peito, garotinho, número 6, voltou a bola no chão, vai mais atrás, agora começa, daqui a pouco a Loteca, segura mais, garotinho, vem a bola, passa por cima da Nancy, tentou a bola, abertura na esquerda, adiantou demais, a bola vai pra fora, e aí, Agrião com mel, você tome creu na grife, legal, garotinho, agora vai passando na frente, vamos chegando agora no tempo, olha o gol, segura o gol, agora a bola lançada na frente, sai pra ele, olha o gol aonde? Gol do Barueri, 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o Atlético Mineiro, placar, ganhou o creu, você tome a gripe creu, legal, garotinho, agora vamos seguindo, agora vamos conferir o tempo e o placar. 25, faltando 20 minutos para terminar. Assim. Agora o mesmo lance na televisão, tá? O mesmo lance na televisão seria mais ou menos assim. Lá vai Léo. Rola com Marco Aurélio. Aí o sorriso da criança na torcida, que bonito, que bacana. A família no estádio, coisa bonita. Segue Marco Aurélio. Marco Aurélio, que nasceu em Itu em 15 de janeiro de 1992. Ele tem 1,70 m, 80 quilos e passou por Ponte Preta, Guarani e Atlético Goianiense. Aliás, o Atlético Goianiense não vence o Guarani jogando fora de casa em dias ímpares do mês de agosto com seu segundo uniforme e transmissões da Rede Globo há 8 anos. Olha o tabu na tela. Olha aí. Agora, a televisão surgiu exatamente nessa ideia de o rádio com imagens. Tanto é que ela se dividiu, a programação da TV é a mesma, quase, que é musical, telenovela, esporte, né? Então é a coisa de notícias, show, né? E noticiário, exatamente. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura máxima de 32,5 graus no Engenho de Dentro e a mínima de 17,5 graus em Santa Teresa. É exatamente o mesmo formato do rádio, né? E não nos esqueçamos de que todos os técnicos que eram do rádio foram para a televisão. Foram para a TV. Eles começaram exatamente. na televisão, já tinham experiência em rádio, né? A televisão começou como uma espécie de rádio vivo, né? Isso, exatamente. Era o programa de auditório que era levado para a televisão, enfim, toda aquela parafernália do rádio é que se reproduziu de alguma outra forma num novo meio. Foi isso, né? Tinham as orquestras, né? As novelas ao vivo eram ao vivo, né? Que é uma coisa curiosa. Uma lembrança que eu tenho é a minha avó ouvindo novela no rádio enquanto cozinhava. Uma coisa que até os anos 60 era popular, assim, novela de rádio. Né? E tinha a Rádio São Paulo, que era especialista em novela. Isso. Só passava novela, era uma atrás da outra. Isso, Agora, e o principal ator, radioator, era o Fernando Baleroni. Não, mas tinha o Odair Marzano. O Odair Marzano também. Não é? Tinha uns fulanos, tinha um outro Rogério, não sei do que. Eu não me lembro. Eu lembro que tinha uma novela, eu não me lembro o nome, eu lembro que esse Rogério, que era dramático, começava sempre a novela, como é que era ele falava? Eu juro que te odeio, que te mato, ó invasor, com meu punhal de trovador. Ele era um trovador, era isso, né? Depois o Direito de Nascer. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limontas
lamentou a ausência de Isabel Cristina. Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Por favor, Graziela. Eu também sei ser adorável. Agora, o que eu acho mais engraçado é que depois parece que houve uma regressão, porque o primeiro podcast que eu fiz, que me chamaram para fazer, e eu, obviamente, não sabia o que era um podcast. Ela falou, a senhora sabe o que é um podcast? Eu falei, não. Ela falou, é o rádio na internet. E eu achei interessante, porque naquela época o podcast era sem imagem e eles passavam. Eu falei, que engraçado, olha o rádio voltando aí. Qual é a tua, né? Eu achei muito interessante esse vai e vem das coisas. Agora, eu ouvi muito rádio e eu vi pouca televisão na minha infância e adolescência por uma razão muito simples. Eu morava no interior e onde eu morava não tinha televisão. O sinal não chegava lá. Eu morava em Catanduva, 500 quilômetros, quase mais de 400 quilômetros de São Paulo. E eu morei na década de 50 toda lá. A televisão não chegava lá. Por incrível que possa parecer, eu fui ver um programa de televisão com 19 anos de idade. Eu não vi um programa de televisão antes disso. Eu era, nesse aspecto, um verdadeiro indígena. Eu sabia, porque eu lia, porque eu via jornal, porque as pessoas falavam, inclusive gente que vinha a São Paulo comentava as maravilhas da televisão, etc. Mas eu fiquei abismado quando eu cheguei em São Paulo em 1962 e eu me hospedei na casa de um amigo do meu tio, porque eu vim para fazer o vestibular na USP, e me hospedei na casa de um amigo do meu tio, e aí, num dado momento, estou sentado no sofá, a televisão está ligada, está passando um jogo da Portuguesa de Desportos, que não dava nem para identificar quem eram os jogadores, de tão borrado que era aquilo, né? E aí ele disse assim, Marco, vamos sair um pouco, que eu quero te mostrar um pouco aqui o centro de São Paulo. Eu falei, não, eu quero ficar vendo esse jogo na televisão. Ele falou, sério? Eu falei, eu quero ficar vendo, porque eu nunca vi isso. Interessante, né? E era um processo fisicamente incômodo, porque o que você tinha de levantar e sentar, levantar, aí pegava o bombril, botava na antena, virava a antena, aí mudava de estação, você tinha de levantar, sentava, aí começava a correr na horizontal, você tinha de levantar, aí corria na vertical, aí você tinha de... Gente, mudava muita coisa, era se você mudasse de canal, parecia que ia explodir, né? Pum! Fazia um barulhão. E tinha aqueles limites de hora, né? De tanto a tanto a hora. Aí funcionava um períodozinho a TV, né? Quando não era o caso de ter alguém lá em cima do telhado, mexe a antena mais para cá, bota mais para lá. Quando era externa, né? Tinha isso, e tinha a interna. Agora mudou totalmente a sociabilidade da família, né? A televisão fez com que as pessoas passassem a se reunir em volta do aparelho e a conversa acabou. Antes a gente conversava, depois, pouco a pouco, a gente já não estava mais conversando, né? Isso foi uma mudança drástica, né? Eu lembro que, quando eu era criança, ainda não tinha TV em casa, né? E eu ia sábado na casa do meu avô, que tinha uma TV Invictus, né? Para a gente assistir Bonanza.
Era um Ah, programa, assim, né? Era o programa. Então sentava todo mundo e ficava quieto ouvindo a TV. Né? Assim, É isso exatamente mesmo. isso, como você descreveu. Assim, né? mas, gente, eu lembro que muitas vezes a gente ficava ao redor do rádio também, ouvindo isso, antes de ter televisão. Eu lembro de mim aos 5 anos, eu lembro quando o Brasil jogava, que nós perdemos do Uruguai por pouco, aquela coisa toda. A família toda, a mamãe não, mas os 4 filhos e o papai em redor do rádio. Eu lembro aquela experiência que eu tive, eu já contei para vocês, mas eu vou contar de novo, porque eu acho muito bonita ela, muito gostosa de ter participado, no final da guerra. Né? O papai ouvindo o rádio, aquele rádio enorme de madeira, assim, né? Toda a família, eu notando pelos olhos dele que alguma coisa importante estava sendo falada, e era o final da Segunda Grande Guerra, e eu comecei, lembro de mim, começando, porque estava assim meio na sala de jantar, para ter cadeira para todo mundo. E aí eu lembro que eu saí correndo, com 5 anos eu tinha, dando volta na mesa, gritando: a guerra acabou, a guerra acabou, a guerra acabou, mas sem saber direito o significado daquilo. Mas eu notava pelo olhar, principalmente do papai, que era uma coisa muito importante e que merecia ser festejada. Então, Então, bacana isso, mas o rádio também, às vezes, acoplava as famílias, como novelas. é, A mulherada toda ficava perto do rádio, vendo novela, né? mas eu acho Sempre. que há uma diferença essencial aí. No caso de uma notícia importante, todo mundo parava para ouvir. Né? Ah, Agora, de um modo geral, no rádio você não para ouvir. Você ouve e você pode estar fazendo outra coisa. Então, minha avó via o rádio fazendo tricô. Minha mãe passava roupa. Minha mãe cozinhava ouvindo a novela, etc, etc. Ou seja, o rádio não sequestra a visão como a televisão. Atenção, A né? televisão exige concentração. Você não pode fazer outra coisa enquanto vê televisão. mas, Essa é a olha, grande diferença. Essa é a as grande nossas diferença. reuniões de segunda-feira, do nosso grupo Trabalho 60 Mais, eu fico jogando e ouvindo perfeitamente. É porque a O imagem que Ari aparece também. não é importante. É, Na eu televisão é. ouço, fica como um rádio também. Eu tiro a parte de imagem e presto atenção em tudo, dou meus palpites, volto e fico. O Ari não sabe que eu faço isso, mas eu faço. O Ari não sabe, é. Agora ele vai ficar Não, sabendo. Agora ele vai ficar sabendo, Lissa. Não, ele é, não tem esse risco. Ele não vê juventude você arcaica. corta isso, né? Você corta aí. Ele vê, sim, Arthur. Eu Ele vê, sei ele que fala ele que não vê. vê, mas ele vê. Eu sei que ele é curioso. Ele é curioso. É. Agora, eu acho que a televisão fez uma coisa importantíssima em termos culturais. Ela elevou o status da cultura pop e ela rebaixou gradativamente o status de uma cultura erudita. Ou seja, ela popularizou movimentos culturais que foram gradativamente sendo acessados pelas pessoas. E ela fez concessões no sentido de que essas pessoas vissem aquilo que gostariam de ver. Ela não teve esse caráter educativo de elevar o nível cultural das pessoas para desfrutar da música eletrônica, da música erudita, da arte clássica, enfim, da ópera, etc. Isso. Ela tentou, mas não conseguiu. Não, a BBC de Londres é uma das mais antigas emissoras do mundo e até hoje ela se
Agora, né? Agora também está em crise lá, né? De ser a única emissora que lança um documentário novo por semana e tem um caráter mais reflexivo. Muita gente do Brasil foi trabalhar lá, né? Inclusive o Herzog, inclusive eu acho que ele passou por lá, se não me engano. E a questão é que virou uma máquina de fazer dinheiro a televisão, né? Aí é que está. É verdade. Mas eu estava lendo outro dia sobre essa sequência, esse segmento, essa evolução da telenovela. Ela começou com a radionovela, e a radionovela é filha do folhetim de jornal. Isso eu acho sensacional. E eu estava lendo sobre o folhetim lá atrás, no século XIX. E li, por exemplo, de que um dos grandes autores de folhetim foi, desculpem se eu estou retornando muito lá atrás, mas não tem importância, depois a gente passa para frente de novo. Não, é interessante. Um dos grandes escritores de folhetim era Alexandre Dumas, Alexandre Dumas. Você foi para a Europa. Pai, não o filho. Você foi para a Europa. Então, ele tinha um contrato com o jornal em que ele ganhava por linha publicada. Quanto mais linhas ele publicasse, mais ele ganhava. Então, ele inventou personagens gagos para gastar mais linha. E ele inventou diálogos intermináveis, monossilábicos, que um personagem dizia assim, você vai? O outro dizia assim, sim. Por quê? Porque quero. Mas isso não é resposta. Sim, mas eu quero. Mas explique. Não explico. Aí explique. De maneira nenhuma. Ou seja, ele construía uma página inteira de monossílabos e ganhava em cima dessa página. Por linha. Muito louco isso. Que loucura. Muito bom, muito bom. Alexandre Dumas, o grande Eu lembro, a primeira novela brasileira foi da TV Tupi, e o título... O Homem que Veio de Longe. Não, cujo título era Sua Vida Me Pertence. Perfeita. Sua Vida Me Pertence. Né? É uma coisa... Essa eu não me lembro. Eu lembro que... O Direito de Nascer foi a grande novela. Foi, durou mais de 6 anos no ar, né? Uma coisa assim. Bom, mas ela começou muito no rádio, né? Se via. Agora, a primeira novela que eu lembro, eu não sei se era o Homem que Vinha de Longe ou a Moça que Vinha de Longe, eu não sei qual dos dois. Acho que era com Fernando Coco. Era alguém que vinha de longe, então. Alguém que vinha de longe. Não sei quem era, nem sei de onde. E essa eu vi. Depois eu me desencantei com novela, aquela dependência de ficar vendo todo dia. Não fez meu gênero, e agora eu não ouço novela. Não consigo. A grande novela que parece que mudou bastante a dramaturgia na televisão foi o Beto Rockefeller, né? A TV Beto Tupi. Rockefeller da Tupi, da TV Tupi. Com Paulo Gustavo, né? 1968, Paulo Gustavo, Paulo Gustavo, não era Paulo Gustavo, era? Não, era o Tatá. O Gustavo, Tatá. Paulo Gustavo. Não era Paulo Gustavo. Não era Paulo. Era o... Como é o nome dele, meu Deus? Enfim. Não é Paulo, é aquele que fez o... Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Este que faleceu recentemente era um ator também, o Denis Carvalho. Débora Duarte fazia um papel. A Irene Ravache estava nesse
nessa novela. O Walter Forster Sempre era o rico da história, né? E também estava nessa novela o Plínio Marcos. Plínio Marcos, o parceiro do Beto. Do Luiz Gustavo, exatamente. O cara que emprestava o carro que estava na oficina sendo reparado e tal, para o Beto Rockefeller ostentar junto às meninas da sociedade. Né? Novela do Braulio Pedroso. Braulio Pedroso. Lu, você é um amor. Você nunca me beijou. Que mentira. Não como eu queria. De quem será a culpa, hein? Eu acho que é minha. Tatá, quanto você ganhava por mês na TV Tupi? 1.000 cruzeiros. Que você não recebia? Não, não recebia. Bom, ganhando 1.000 cruzeiros por mês em 68, sem recebê-los, você acabou tendo uma ideia revolucionária na publicidade brasileira. Foi. Você inventou merchandising na televisão. Como é que foi isso? Foi interessante porque o Dirceu Fontoura, que era dono da Fontoura White, como muitos outros empresários, ele assistia o Beto, gostava muito do Beto. Então, ele me chamou no escritório dele, falou, para o Beto vir aqui, ele falava assim, Gustavo, venha todo sábado aqui no escritório da fábrica, porque ficamos reunidos aqui no almoço, antes do almoço, tomamos um whisky, daqui vamos almoçar, meus amigos, tal. Eu quero que você venha todo sábado. E tem mais, Gustavo, cada vez que você disser a palavra engove na novela, eu dou a você 3.000 cruzeiros. Cada vez que você disser a palavra engove. Porque o engove era a menina dos olhos dele, né? Que tinha paixão dentro da Fontoura inteira. O engove foi uma coisa que ele criou. Então eu ia todo sábado e falava montanhas de engove, né? Durante a novela. Dá um exemplo. Então, às vezes eu falava ligava assim para a oficina, falava, Vitório, poxa, Vitório, eu liguei e você não estava. Ele falou assim, Beto, hoje eu cheguei mais tarde, uma ressaca, tomei umas cachaças aí na casa lá no bairro, depois do futebol, uma ressaca, dor de cabeça, cheguei um pouco mais tarde. Eu falei, mas você não... Vitório, eu já cansei de falar para você tem que tomar engove. Toma engove. Não é porque engove. Aí já tinha ido umas 7 engoves. Engove, você tem que tomar engove, porque engove você toma antes e não tem mais problema. Sempre anda com engove no bolso. Compra uma farmácia, me dá 10 engoves. E falava, numa cena, eu falava 10, 12, 15 engoves. E fiquei alucinado com o engove. Porque e você recebia todo sábado eu ia lá pro escritório do Dirceu tomar um whisky com os amigos, e não sei o que lá. Aí entrava um secretário dele e falava assim, doutor Dirceu, olha, a segunda-feira o Beto falou 9 vezes, na terça-feira ele falou 12, na quarta-feira falou só 2, na quinta ele falou 21 vezes, aí com um pacotão de dinheiro. Bom, a partir do engove parece que você descobriu outros produtos. Aí eu fui, né? Aí aprendi o caminho das pedras, né? Então eu ia assim na falava assim, quer botar um Puma na novela? Vamos botar o Puma como sendo o carro de um dos granfininhos ali? Só que eu quero um carro pra mim. Falei, tudo bem, você bota o carro, depois fica pra você. Pra eles era um negócio, era uma audiência incrível, né? Então eu chegava lá e dizia assim, olha, eu arrumei, era tudo paupérrimo, né? A produção era um desastre, ninguém tinha dinheiro, né? Não existia esse tipo de coisa. Eu falava assim, olha, eu tenho o carro do Carluxo, vai ser um Puma que eu pedi emprestado, eles vão emprestar. Ah, eles sabem que a novela é um sucesso, então eles têm o maior prazer, porque também divulgam o carro e tal. Eu não assisti, mas... Porque eu acho que foi muito importante o núcleo de novela da TV Celso, né? Que eles contrataram a Glória Magadã e ela fez todas aquelas séries, o Sheik de Agadir, enfim, uma série de coisas que não tinham nada a ver com a realidade brasileira, mas que faziam parte da dramaturgia assim, mundial, né? Assim. Não se assuste. Foi o único jeito que eu consegui de entrar aqui. Preciso conversar com você. Precisamos acabar o nosso caso.
É que tem uma garota aí que resolveu me namorar, de modo que você sabe como é. Uma fidelidadezinha assim no início, pra entusiasmar a moça, hã? Mas ela não era brasileira, né? Era? Eu acho que eram adaptações dela. Eu acho que ela era. Eu não sei dizer se ela era cubana, não me lembro. Mas Aqui, ó. sim. Como é que chamava aquele ator, o galã que fez o Sheik de Agadir? Não, a Glória Magadã nasceu em Miami. E foi uma autora de telenovelas em Cuba. Cuba. É. Acho que o direito de nascer foi dela, não foi? Não foi, não. Era um homem o autor. Agora, o direito de nascer foi novela, foi radionovela e depois ele foi telenovela. Em 1964 ele foi telenovela. Na Tupi também. O personagem, o homem, chamava-se Albertinho Limonta. Albertinho Limonta. Albertinho Limonta. E ela era quase tão famoso como o Dr. Ben Casey. Dr. Ben Casey, e tinha um outro doutor. Como era? Que era bonitinho. Dr. Kilder. Exatamente. Eu assistia a todos, esses eu assistia. Adorava, era apaixonada pelos dois. Não, a importância das séries americanas foi muito marcante também na televisão. Foi sim. E essas eu assistia, porque também eram episódios, acabavam naquele dia, não era como novela que você fica pendurada a lá. grande série brasileira da época foi o Vigilante Rodoviário, né? Isso. Que eu também não assisti, não gostava do tema. Aquela elegância do policial rodoviário com seu Vigilante cachorro. Carlos. Vigilante Carlos. Isso, com o cão, aquele cão inteligentíssimo que imitava o Rin-Tin-Tin, né? Rin-Tin-Tin, exatamente, o pastor alemão. Vocês lembram, por acaso? E que ele, inclusive, terminou a série e virou vigilante rodoviário mesmo. É mesmo, é? Se aposentou como vigilante rodoviário. Olha, que interessante. Ele é o personagem que assumiu o papel. Mas olha, eu vou te dizer, na década de 50, os vigilantes rodoviários eram muito prestigiados. Eu me lembro que em Catanduva nós tivemos vários vigilantes rodoviários, vários policiais rodoviários que se casaram com moças ricas da cidade. Porque eles, na época, tinham motos Harley Davidson. Isso não sei. É verdade. As motos Harley Davidson cumpriram esse papel também. E o Simca Chambor, né? Também tinha. Simca Chambor é muito bom, hein? Eu acho que essa vocês não vão lembrar, porque o Marco viu televisão mais tarde e você, eu acho que ainda não era vivo. De um cômico que Walter Stewart, vocês lembram? Que o filho era o Adriano Stewart, e que começou a televisão, um dos programas, eu lembro bem no início, era ele imitando mais ou menos o Sherlock Holmes e tendo o amigo do Sherlock, que é o Watson, né? O Dr. Watson. Do lado dele, era um artista chamado Davi, não me lembro agora, mas era um que eu não era Davi José, deve ser. Eu era menina, 12 anos, por aí, mas eu não perdia os programas do Sherlock Holmes. Era gozação, todas aquelas bobagens dele.
Acho que eu não vi esse programa. O Walter Stewart era brilhante como humorista, hein? Ele era muito... O muito humorista engraçado. e atleta, né? E atleta. Atleta? Ele era malabar, ele fazia aquela... De circo! Ele era artista de circo. Ele morava ali ao lado da TV Tupi, tinha um amigo meu da época, né? Eu conheci o filho dele, o Walter era uma figura hilária, assim, né? O filho do O Adriano Stewart era o o filho. Adriano, que dirigiu Os Trapalhões, fez muita coisa. Tem uma versão de um filme maravilhosa, ironicamente, que é o Bex, né? Que ele fez uma versão do Tubarão para o Bacalhau aqui nas praias brasileiras, né? Mas ele contava que tinha o Adriano morava num predinho de 3 andares ao lado da TV Tupi, e era assim, as mulheres entravam pelo elevador, os homens tinham que subir uma corda que saía na varanda. Que delícia. Conta a lenda, é isso aí. Isso é coisa do Adriano Stewart, é? Do Adriano, ele era um super atleta. Meu amor! Olha, tô contente, meu bem. Você sabe que hoje, verdadeiramente, é o dia mais feliz da minha vida. Pra mim também. Imagina você, queridinha, que eu já tinha perdido a esperança completamente de ser pai. E agora vem você com essa novidade maravilhosa lá do médico. Pois é, você não imagina como eu chorei de alegria quando ele me deu a grande notícia. Agora me diz, como foi que ele falou? Como foi? Olha, ele chegou perto de mim, muito alegre, Sei. e falou assim: Dona Olga, vou lhe dar uma grande notícia. Dentro de alguns meses... Vai nascer um macaco tipo barrigudo. Ele disse isso? Não, foi esse senhor aí, esse velho aí que falou. Peraí. Cavaleiro, o que é que o senhor disse aí do meu filho? Seu filho? Ué, parece mulher. Aqui, ó, não vem com gozação, não. O senhor falou aí, eu ouvi muito bem, porque eu não sou surdo, viu? Que o médico falou pra minha mulher que ela ia ser mãe de um macaco. Falou? Bom, quer dizer que, pensando bem, não há nada de extraordinário na semelhança, né? Bom. Deixa esse biruta de lado. Peraí. Agora, o que foi que o senhor disse? Não há nada o quê? De extraordinário na semelhança? Mas eu não disse, não. Eu só pensei. Mas o senhor quer me deixar ler o meu jornal, sossegado? O senhor está lendo o jornal? Estou vendo aqui a notícia, olha. O diretor do zoológico, o doutor Mário Tuori, estava dizendo que dentro de alguns meses vai nascer um macaco tipo barrigudo. Vai. Tá? Escuta aqui, ô cavaleiro. Faz um favor. Palhação, leia o seu jornal em voz baixa. Ouviu bem, palhação? Ouvi, palhacinho, ouvi. Bom. Você tinha também o Renato Corte Real, que era muito engraçado, né? Fez um programa na televisão com o Aguinaldo Raiol, que era bem cotado. Chamava-se Corte Raiol Show. Né? Ele contava piadas e o Aguinaldo Raiol cantava. Eu cantava. Agora, o Cortiel tinha um irmão, não tinha? O irmão, Roberto Cortiel, que foi diretor da CBS aqui no Brasil. O Aguinaldo Raiol? Não, Renato. Não, o Renato Cortiel. O Roberto Cortiel. O Renato Cortiel tinha o Roberto Cortiel. Executivo da televisão, né? Ele foi das gravadoras, da CBS, ele foi o representante aqui. E ele começou tendo um programa musical de jazz, né, que contam que era isso. Ele falava do Bill Evans, falava dos grandes pianistas, ele dublava ao piano, sem mostrar as mãos. Tocava a música e ele fazia caras e tal.
Como muito artista de cinema faz hoje, né? Papel de Pegam pianista. as mãos do pianista e depois a cara. Exatamente. Mas eu lembro do Renato Corte Real, que era muito engraçado, o irmão dele, né? Que disse uma vez, eu lembro de uma piadinha dele na televisão, ele disse que quando o Limpial assumiu o papel, o posto de primeiro de secretário-geral do Partido Comunista chinês, ele declarou então que a China estava indo de mal a pior. A China está indo de mal a pior. É pior. Que ótimo. Eu não sei quem é que inventava essas piadas, mas tinha gente especializada, né? No rádio, por exemplo, a PRK-30 era o Max Nunes, né? Que ficou até o final. Max Nunes, né? Ele foi o redator dos programas do Jô também. Mas ele fez parte também dos programas Faça Humor, Não Faça Guerra. Faça Guerra. Que ainda era em preto e branco, na TV Globo já. Né? E o José Vasconcelos também é uma figura que é impossível esquecer. Ele comemorou. Eu lembro que eu fui no aniversário no sábado, agora, e eu li que faziam 100 anos do nascimento do José Vasconcelos. Esse era uma figura extraordinária. Né? Olha só, você foi locutor esportivo. Fui locutor esportivo. Baseado na sua experiência de locutor esportivo, você fez um tipo maravilhoso, que era o locutor esportivo Gago. Como é que era? Faz um pouco pra gente. O Gago era... Você querendo pegar o microfone de mão, pode, tá à vontade. Tudo bem. Tá na mão. Era o locutor Gago transmitindo uma partida de futebol. Senhoras e senhores, senhoras e senhores vou para Maracangalha. Não. Senhoras e senhores ouvintes, está a FIFA. O que a FIFA tem com isso? A FIFA lendo a sua PR bom, não interessa. Diretamente do estádio Pacatucutia, não. Pacaembu. Atenção, vai entrar em campo e já entrou. São uns apressadinhos, não podia esperar que eu... E já entrou a outra. Apitou o juiz. Pelota nos pés já não tá mais com ele. Olha lá, já tomaram gol! Mas o nome eu tive o privilégio de conversar uma vez com ele. Eu estava num lugar, numa livraria, autografando um livro meu. E ele também estava autografando o livro dele. E, obviamente, a fila dele estava muito maior que a minha. Mas não tem problema nenhum. Eu peguei o livro dele, fui lá e ele autografou para mim e a gente ficou conversando um pouco. Nós éramos ali, pelo menos para ele, eu pelo menos me deu essa impressão de que ele achou que nós éramos colegas, né, autografando livros. Que coisa maravilhosa. Eu me senti super qualificado. Prestigiado. Né? Ele foi muito atencioso, muito amigo. Qual livro? Aonde foi isso? Foi numa livraria aí eu não me lembro onde é que foi. Uma delas, será que era da Cultura? Não. Saraiva. Não me lembro agora. Ele já lançou tantos livros que ele esqueceu, viu, Lícia? Isso aí. Não, esse do Zé Vasconcelos. Isso aí você está brincando, né? Tá fazendo uma gozação, né? É uma troça. Não publicou mais porque não quis.
Porque tem aí material. Preciso localizar esse livro dele. Era um livro de piadas, é óbvio, né? Eu tinha também o disco de piada, era do Juca Chaves, né? Tinha, também famoso. Também cantava, né? E umas músicas muito gostosas, as dele. O famoso dele é o Presidente Bossa Nova, né? Presidente Bossa Nova. E o que ficou rico também foi o Ari Toledo, né? Que ele chegou a vender um serviço pela telefônica. Você lembra quando tinha telefone? Escute uma piada de Ari Toledo. Você ligava, pagava uma taxa e ouvia uma piada. Lembra disso? Não sabia dessa. É impressionante. Ele fez disco, fez show, fez tudo, né? O Ari Toledo... Ele foi desafiado uma vez para contar o maior número possível de piadas em 1 minuto. E ele fez bonito. Contou um monte delas, acho que umas 10 ou 12 em 1 minuto. A outra da amiga que estava fazendo aniversário, a amiga foi visitar, falou assim, Patrícia, quantos anos você está fazendo? Ela falou, 30. E era 35, né? A realidade. E ela mentiu, né? Gozado. Há 5 anos atrás eu tive no teu aniversário, você falou também que estava fazendo 30. Ela falou, para você ver, eu não sou dessas que um dia fala uma coisa e outro dia fala outra. Eu acho o casamento legal, eu acho. Pena que alguns duram muito, não é verdade? Uma vez eu bati num menino menor do que eu, apesar da mesma idade. Eu estava no grupo escolar e ele xingou a minha mãe. E aí eu peguei e bati nele. E eu era bem maior que ele, né? Aí passou um senhor, ele me segurou, né? Me chacoalhou, falou assim, para de bater, você não tem vergonha batendo no menino menor que você? Eu falei, sabe o que eu respondi? Eu falei, e o que o senhor queria, que eu esperasse ele crescer? Aí a moça falou para a amiga, você vai para o interior, se encontrar meus pais, não diga a eles que eu entrei para a política, hein? Para todos os efeitos, eles pensam que eu sou lá na Rua Augusta. Aí a diarreia falou pro peido, vai buzinando aí que eu tô sem freio. E no velório da sogra pensava o genro sofrido, se ela for para o inferno, o diabo tá... né? Poxa... Ele tinha um repertório maluco. Né? E ele popularizou aquela música do comedor de Gilete na praia do Rio de Janeiro, que é do Vinícius de Moraes. Composição de Vinícius de Moraes, não sei se com alguém. É mesmo? Eu não sabia. Sabe qual é a música, né? Sei. O comedor de Gilete? Sei. Eu não estou lembrando dela, a melodia agora, mas lembro dela, sim. Quem eu gostava muito era o Chico Anísio. Ele é um mestre do disguising, né? Dos personagens, né? É do Carlos Lira. Carlos Lira? Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes e Carlos Lira. Gente, olha que dupla. Querem ouvir um pedacinho do comedor de Gilete? Quero, que eu não conheço. Legal. Está na ponta da agulha aqui. Ótimo. Você tem ainda um toca-discos, que bacana, hein? Cansado que estava da fome que eu tinha, eu não tinha nada, que fome que eu tinha, chegava nada no meu Ceará. Eu peguei e juntei o restinho de coisa que eu tinha, 2 calças velhas, uma violinha, e num pau de arara toquei para cá. E de noite ficava na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, dançando chachado para moças olhar. Virgem Santa, a fome era tanta, que nem voz eu tinha, meu Deus, canta moça, que fome que eu tinha, mais fome que eu tinha no meu Ceará. Foi aí nesse que eu comecei a comer Gilete. Tinha um compadre meu lá de Quixeramobim,
que ganhou um dinheirão comendo gilete na praia de Copacabana. De dia ele ia de casa em casa pedindo gilete velha, e de noite ele comia aquilo tudinho para o pessoal ver. Eu não sei não, mas eu acho que ele comeu tanto que quando eu cheguei lá na praia, aquele pessoal já estava até com indigestão, de tanto ver o camarada comer gilete. Uma vez, eu estava com tanta fome, falei assim para o moço que ia passando: Decente, você deixa eu comer uma giletezinha para você ver? Sai para lá, pau de arara, tu não te manca não? Ô destino, só uma que eu não comi nada ainda hoje. Tu enche o saco, hein, pau de arara? Aquilo me deixou tão aperreado que se não fosse o amor que eu tinha na minha violinha, eu tinha arrebentado ela na cabeça daquele pai dela. Vou-se embora pro meu Ceará, porque lá tem um nome. Aqui não sou nada, sou só Zé com fome, sou só pau de arara, nem sei mais cantar. Vou picar minha mula, vou antes que todo rebente, porque tô achando que o tempo tá quente, pior do que anda, não pode ficar. Coisa. Que coisa louca, não? Impressionante. Gente, artista é uma coisa louca. E as mensagens que mandam, eu acho fora de série. Que coisa louca. Como a arte pode transmitir coisa. Barbaridade, é demais. Né? Tanto em música, em tudo. É que aí vou sair um pouco da coisa, mas eu me emociono toda vez que eu vejo o Guernica, do Picasso, com aquela tragédia toda e aquela florzinha lá embaixo, pequena, né? Mostrando que a fé que vai renascer alguma coisa. Diante daquele caos todo, uma mini florzinha lá no chão. Isso me emociona toda vez. E um dos meus grandes sonhos era ver Guernica. E quando ela estava nos Estados Unidos, eu falava: nunca vou ver Guernica, porque nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos. Só tinha vontade de ir para lá para ver Guernica e um coral de negros cantando espiritual. Aí, quando ele foi para a Espanha, aí eu fui na lua de mel para a Espanha e eu chorei diante daquela imensidão na minha frente, né? E daquela pequenez que traz a esperança. Aí é bom demais. Eu não sei qual foi a ligação que você fez aí entre Ari Toledo e Guernica, mas é interessante como a sua cabecinha funciona de uma maneira interessante, hein, minha querida Alissa? A mensagem que o Ari Toledo traz da injustiça social, do sofrimento do nordestino vir para aqui e sofrer e ter de comer gilete para sobreviver, e o povo aplaudir o comer gilete, né? Essas injustiças todas sociais que existem. E essa potência da arte em dizer: olha, nós estamos falando isto, desta injustiça social, como o Picasso mostra uma florzinha lá embaixo e fala: a esperança, vamos lutar diante do caos. Né? Isto eu acho lindo. Isso, apesar dela estar sumindo um pouco dentro de mim, a florzinha do Picasso, o comedor, o clamor do comedor de gilete, tá sumindo porque está tudo muito, muito estranho. O que me abranda realmente é que eu acho que eu não vou demorar muito na vida. Não se preocupe, vai durar sim. Para. Não, olha, mas você não vai durar muito nesse programa, porque já deu 1 hora de gravação.
Década após década, a juventude sempre foi uma força de ruptura, um motor de mudança. Juventude Arcaica. Tem programa para os jovens de todas as idades.